Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus para todos sempre, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, gostaria de cumprimentá-los com a paz que procede da parte de Deus. Dizer para vocês que quando eu recebi não é convite, esta convocação santa, é um pouco que tremi nas bases, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui e ministrar para a igreja do Senhor, mas ao lado de pessoas bem mais capacitadas, mestres da palavra, homens de oração e de consagração. E quando o pastor nos convocou, ele disse: olha, eu só quero 3 coisas. Eu disse: meu Deus, o convite já vem com a responsabilidade grande. E o pastor, ele disse: eu só quero 3 coisas: ore, jejue e leia a palavra. Eu disse: pastor, pois deu certinho, porque essa é a receita do bolo para nós trazermos uma palavra edificante para as famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ali e hoje na minha companhia está a minha esposa. Olha aqui, irmãos, que mulher linda. Vocês só podem olhar e admirar, tá? Fica de pé, meu amor. Fique de pé, né? Fique de pé. Sejam moderados, viu? O pastor está dizendo. Esse presente que Deus colocou na minha vida, para juntos caminharmos lado a lado, compartilhando dos bons momentos e dos momentos difíceis também. Pode sentar, meu amor. E ela tem sido essa companheira que está comigo em todos os momentos, para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no texto-chave, que está em Deuteronômio, capítulo 11, versos 18 e 19. Nós vamos aqui descobrir quais as instruções de Deus para que nós vivamos uma verdadeira restauração no nosso lar, uma verdadeira restauração na nossa família. Que a nossa família, que o nosso lar possam ser ministrados por esta palavra. Aleluia. Deuteronômio 11, verso 18, diz assim a palavra de Deus: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Repita comigo só a palavra coração. Coração. E na vossa alma. Repita: alma. Para que estejam por testeiras entre vossos olhos. Atai-a em vossas mãos, para que estejam por testeira em vossos olhos. Verso 19, que diz: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Louvado seja o nome do Senhor. Você já pode glorificar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Nós servimos a um Deus de relacionamentos. E o pastor, ele falou algo muito interessante, né? A ordenança de Deus é: crescei e multiplicai, povoai, enchei a terra. Louvado seja Deus. Mas eu gostaria de dizer que eu ainda estou na palavra, pois eu estou aguardando na promessa. E eu posso dizer como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará, trazendo providência na minha vida, trazendo providência na tua vida. Eu não perdi a fé, pois eu sei que o milagre ele está a caminho, e eu creio que eu não chegarei até a glória antes que se cumpra a palavra de Deus na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar no teu coração nesta noite. E eu estava ali e vendo a surpresa que Deus ele realizou na minha vida. Pois eu disse: hoje eu estou deixando a minha congregação e indo até a sede.
e de família, só estaremos lá eu e a minha esposa e a noiva do Cordeiro. Mas quando eu cheguei aqui, que eu olhei para o quarto banco aqui, a quarta fileira de cadeiras, eu encontrei a metade da minha família que veio aqui louvar e adorar ao nome do Senhor. Glória a Jesus. Ele é maravilhoso. Se é para Jesus, pode melhorar. Dentro desses minutos que nós temos, eu gostaria de primeiro trazer um esclarecimento e, caminhando um pouco, meditando nesta palavra, é que eu vou trazer mesmo aquilo que é mais esperado. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 18, nós tiramos algumas lições seguindo a orientação de Deus, aonde Ele nos ordena. Deus, Ele não está dizendo que é se você quiser ou se você puder. Deus, Ele está trazendo uma ordenança para mim e para a tua vida, dizendo assim: ponde, coloca estas minhas palavras, os meus princípios, os meus estatutos no vosso coração. Eu estava lá em casa meditando e eu disse: Senhor, e o que quer dizer isso? Colocar no nosso coração. Eu quero dizer para vocês que ao olhar para esta bancada, eu vejo amigos de longas datas, Pastor Soares, que esteve comigo, nos acompanhando desde a adolescência ali, na casa do Senhor, e eu quero te dizer que por mais intimidade que nós tivéssemos em orar junto, nos consagrar juntos, mas eu não consigo acessar o coração do irmão Soares. Eu não consigo acessar o coração do pastor Carlinhos, homem este que além de irmão, é amigo de longas datas, pois muitas vezes eu me deslocava da minha residência até a casa dele, aqui nas proximidades da Messejana, para juntos nós nos alegrarmos na presença do Senhor. E por mais intimidade que nós tivéssemos de comer no mesmo prato, na mesma mesa, eu não conseguia acessar o coração do pastor Carlinhos. Então vem em mim um discernimento de que colocar esta palavra no meu coração é guardá-la em um lugar aonde ela não pode ser tirada da minha vida, é colocar esta palavra em um local seguro, aonde nada nesta vida poderá tirá-la de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava ordenando: guarda bem estas palavras, para que nada, nem o vento de doutrina, nem um falso ensinamento, nem uma alegria passageira que essa vida possa te oferecer, consiga arrebatar estas palavras de dentro do teu coração. Louvado seja Deus. Eu olho para o Salmo de número 119, versículo 11, e o salmista parece que ele se apropria desta palavra, aonde ele diz: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salmista está dizendo assim: esta palavra é quem me guia, é quem me direciona, esta palavra é o pilar, aonde as minhas decisões, aonde a minha moral, aonde a minha vida, ela é direcionada pela palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria ainda de recitar mais um versículo, ainda nesse contexto do coração, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23, que diz assim a palavra de Deus: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procedem as saídas da vida. E se esse coração não estiver cheio da palavra de Deus, o que é que vai sair de nós? O que é que eu e você teremos para oferecer, se nós não estivermos com o nosso coração cheios da palavra de Deus? Aleluia. Como teremos uma família sadia? Como teremos um bom relacionamento com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a sociedade em que nós vivemos, se a nosso coração ele não estiver cheio da palavra de Deus? Pois muito bem, a segunda parte, ela fala que nós devemos, ainda em Deuteronômio 11, 18, ela fala que nós temos que colocar esta palavra na vossa, só os que chegaram,
na vossa glória a Deus, na vossa alma. E eu fui estudar, eu fui pesquisar, e eu disse: Senhor, se ela está no meu coração, por que eu também tenho que ter esta palavra na minha alma? E eu fui ver qual era a diferença entre alma e coração, e estudando um pouco, eu entendo que a alma, ela está relacionada à nossa mente, às nossas vontades e às nossas emoções. E aí eu compreendi porque Deus manda primeiro eu colocar esta palavra no meu coração. Porque se eu colocasse somente na minha mente, olha, irmãos, meu Deus, quando você encontra o texto em Tiago e ele vai dizer que nós precisamos ter essa palavra na nossa alma, eu olho para esse texto e eu fico imaginando que se eu colocasse somente na minha alma, seria bom, mas não seria o suficiente, porque quando eu coloco algo apenas na minha mente, é como um reflexo que eu olho no espelho, e de repente, dali a pouco eu saio da frente do espelho, e eu já não lembro mais qual era a minha afeição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está lá em Tiago, se eu não me engano, 1:21, a palavra de Deus vai dizer... Aleluia. Não é esta a referência. Glória a Deus. Peço perdão aos irmãos. Anotei a referência na ordem invertida. Glória a Jesus. Mas, como eu vinha falando, esta palavra ela tem que estar sobre as minhas emoções, para que eu tenha um controle da minha mente, para que eu tenha um controle das minhas emoções, para que eu não demonstre por aí afora que eu sou uma pessoa doente emocionalmente falando, mas que eu sou alguém que fui sarado pela palavra do Senhor, alguém que tem a sua alma tratada, alguém que não anda pedindo socorro, gritando por socorro, mas alguém que Deus me colocou nesta terra para prestar esse socorro. 1:23, Tiago 1:23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. 24, por gentileza. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. 25, por favor. E diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Louvado seja o nome do Senhor. É aquele que não apenas ouve, mas ele pratica. Por isso que eu falei que a referência estava invertida. Isso está no próximo ponto, que vai dizer também que além desta palavra, ela está no meu coração, sendo o cerne, o discernimento, o pilar por onde são direcionadas as minhas ações. Ela precisa estar na minha mente, ela precisa estar nas minhas emoções, ela precisa estar, irmãos, nos meus sentimentos. Eu não devo ser um crente depressivo, triste, cheio de ansiedade, não, mas a minha ansiedade, o meu anseio, ele deve ser pela volta de Cristo, que um dia prometeu que viria buscar a sua igreja. E se alguém ainda acredita nesta promessa, glorifica o nome dele, porque pode ser hoje a volta deste rei. O terceiro ponto trata-se de atar ou amarrar estas palavras em vossas mãos, para que sejam por testeiras aos nossos olhos. Isso fala de reflexo, isso fala de ações, isso fala de atitudes, isso fala que essas palavras, depois de introduzidas no meu coração, depois de enxertadas na minha mente, eu também devo colocá-las em prática. E agora sim entraria a referência de Tiago, onde vai dizer que eu não devo ser um ouvinte, mas um ouvinte e praticante desta palavra. Irmão, e como é que eu vou praticar essa palavra? No meu dia a dia, nos meus relacionamentos. Não é somente aqui, irmãos. Olha, quem acha que o culto começou aqui está redondamente enganado. O teu culto, ele começa na hora que você desperta e agradece a Deus pela noite de reparo que Ele te deu, pelo dia que Ele está preparando para mim e para você. O nosso culto começa logo cedo, nos primeiros raios do sol, quando Deus lá do céu, Ele te permitiu que acordasse e tivesse mais uma vez o fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E nós demonstramos que somos guiados por essa palavra através das nossas ações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós chegamos no verso de número 19, que diz: e ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando eu li esse texto, me veio à memória que muitas das vezes nós queremos um lar abençoado. Nós queremos uma família onde os nossos filhos sejam o testemunho, onde os nossos filhos sejam motivos de honra, onde os nossos filhos sejam motivo de orgulho para nós, onde você possa dizer: ei, filho de crente, crentinho não, ele é crente porque ele se esforça, lê a palavra, se consagra, ora e faz a obra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Ensinando-os. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que esse filho, ele não deve ser ensinado apenas por palavras. Esse filho, ele tem que ser ensinado através do exemplo. E aí eu gostaria que o irmão colocasse Provérbios, capítulo 22. E ele já estava lendo ali a minha mente, não é isso? Provérbios 22, verso 6. E a palavra de Deus diz assim, olha: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Não é nervosismo não, irmãos. Estou um pouco enfermo da garganta, mas Jesus está me dando graça. Quando eu medito nesse versículo, instrui o menino no caminho, eu entendo que o menino não deve andar pelo caminho sozinho. Eu entendo que esse menino, ele não deve ir sozinho para a escola bíblica. Eu entendo que esse menino, ele não deve ser apenas direcionado ao culto, seja de criança, adolescente ou da juventude. Eu entendo que esse menino, ele não deve apenas ser orientado a fazer a obra, mas ele deve ser instruído andando lado a lado com os seus pais, que é de quem é a responsabilidade de educar. Mas o que eu vejo, irmãos, é uma sociedade que está doente, carente, que necessita de uma restauração. Sabe por quê? Porque você pegou aquilo que era o teu dever e você terceirizou, fazendo com que a escola ensinasse aquilo que você deveria ensinar ao teu filho, fazendo com que a igreja seja a responsável pela educação do teu filho, quando eu e você, através da palavra de Deus, é quem devemos educar os nossos filhos e a nossa família na presença do Senhor. O versículo 19, ele vai dizer: olha, instrui, ensina o teu filho, é assentado na tua casa. Ele está dizendo que não é para você passar o dia inteiro pregando para o teu filho, não. Mas ele está dizendo que no momento do café da manhã, você tem que dar uma instrução para ele. Ele está dizendo que no momento do almoço, você deve dar uma instrução para ele. No momento que ele acorda, você deve dar o exemplo e instruí-lo que deve se iniciar o dia na presença do Senhor. E quando chegar no final do dia, você ainda deve ser o exemplo para o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria agora que fosse projetado o livro de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Você vai dizer: irmão, que reviravolta é essa? Agora que nós entendemos o conceito, nós vamos para a aplicação. E esta parábola, ela é muito conhecida, eu não vou me deter muito tempo nela. Mas é a parábola do filho pródigo. E vai dizer que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o seu filho mais moço, seu pai ainda em vida, esse filho, que me parece não ter mais aquele momento de comunhão no lar, me parece que esse filho não se importava mais em estar entre os seus, parece que esse filho, ele estava dentro de casa, ele tinha tudo, e ao mesmo tempo, não tinha nada. Não lhe faltava dinheiro, não lhe faltava bens, não lhe faltava nada, o que vestir, o que comer. Ele tinha um pai, ele tinha um irmão, a sua família estava ali. Mas me parece que ele
desprezou tudo isso. Me parece que esse filho mais moço, ele não faz mais questão de estar na companhia do seu pai, da sua família e de toda aquela regalia que ele tinha. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria que fosse projetado aí o versículo de número 17, por gentileza. Aquele filho, como vocês já conhecem a história, ele resolve pegar todos os seus bens, a sua parte da herança, e ele vai para uma terra bem distante. Porque o pecado, ele sempre vai querer nos afastar da nossa zona de segurança, daquele lugar, esse lugar que nos aproxima de Deus. O pecado, ele vai querer tirar você daqui. O pecado, ele vai querer te afastar da tua família. O pecado, ele vai querer fazer com que você fique vulnerável, longe, distante daquele que pode te proteger e guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele jovem, ele vai e ele gasta tudo que tem. A Bíblia vai dizer dissolutamente. Ele gasta sem pensar no amanhã. Mas chega um momento que aquele jovem, ele já gastou tudo, e a palavra de Deus fala que chega uma grande fome naquela cidade, e aquele jovem que agora gastou tudo que tinha, está longe da sua família, não tem mais recursos, ele está abandonado. Irmão Jades, mas por que tudo isso? Porque eu quero te dizer que aquele jovem, quando era criança, ele foi instruído pelo seu pai, ele foi ensinado na palavra de Deus. Irmão Jades, o texto não diz isso. Calma, vou te mostrar agora que o texto está dizendo exatamente isto. Quando ele chega no seu momento mais difícil, quando aquele jovem chega no seu momento mais deplorável, a palavra de Deus vai dizer: e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância pão, e eu aqui pereço de fome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que fosse projetado 18. Olha aqui a revelação de Deus, dizendo que aquele jovem, ele foi ensinado quando era criança no temor do Senhor. Quando aquele jovem, ele cai em si, ele começa a se lembrar que lá na casa do seu pai, os trabalhadores, os funcionários, viviam melhor do que ele estava vivendo naquele momento. E ele diz assim: olha, isso aqui não é para mim não, essa vida não é para mim, isso aqui não é o que Deus sonhou para mim. Quando eu era criança, meu pai me disse que não era isso aqui que Deus tinha reservado para mim. Então ele vai dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei. Olha o reconhecimento aqui na vida desse jovem. Ele está dizendo: pai, eu pequei, eu transgredi, eu fui ensinado que era certo, mas eu escolhi fazer o que era errado. Ele está dizendo: pai, eu pequei. Foi escolha minha, pai. Eu sabia o que era certo, mas eu resolvi trilhar por um caminho perigoso. E note que primeiramente ele diz: pai, eu pequei contra o céu. Ele sabia que estava quebrando ali um estatuto, um princípio estabelecido por Deus. Quando Deus fala lá em Êxodo e também em Deuteronômio, que Deus diz: olha, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bens e os teus dias sejam prolongados sobre a face da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele tem reservado restauração nas famílias neste lugar. Eu quero te dizer que a tua família toda pode não estar aqui, mas que os olhos do Senhor estão sobre nós e estão contemplando o teu choro, estão contemplando a tua petição. Deus está vendo a tua súplica e Deus, Ele vai trazer de volta, porque a palavra de Deus fala lá em Provérbios que ainda que esteja velho, não se esquecerá dele. Ele estava longe, estava distante, mas ele não se esqueceu daquilo que foi ensinado na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20 do mesmo texto vai dizer: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Não foi ele que viu o pai, foi o pai que viu ele.
Sabe onde é que eu estou vendo aqui a restauração de Deus sobre a minha e a tua família? Mesmo que você tenha deixado de se reunir com teus filhos, mesmo que você não tenha cumprido ao pé da letra os princípios que Deus estabeleceu, mas ele foi instruído na palavra, e duas coisas são necessárias para que haja restauração na tua família. A primeira delas é o arrependimento. Aquele filho se arrepende e ele resolve voltar ao seu primeiro amor, ao lugar de segurança, ao lugar onde Deus restaura. Mas existe também aquele pai que ele não abriu mão do seu filho, ele não entregou o seu filho para o mundo de bandeja, não, ele não desistiu. Quem viu o filho de longe foi o pai. É sinal de que o pai estava ali orando, esperando. Ele tinha no seu coração a esperança de que um dia Deus restauraria a sua família, que Deus ia trazer o filho perdido. Esse é o exemplo de um lar em que Deus restaurou. E eu quero te dizer que esse mesmo Deus, ele não mudou. Ele está aqui para restaurar lares, para restaurar famílias. Você vai dizer, pregador, na minha casa é diferente, porque esse jovem aí, pelo menos, ele teve a sua infância aprendendo sobre os princípios de Deus. Mas eu não, pregador, eu só conheci Jesus na fase adulta. Pois deixa eu te contar o segundo exemplo, e eu já estou me encaminhando para o final desta palavra. O segundo exemplo você não vai encontrar aqui na Bíblia, pois eu vou contar algo que eu vivenciei. O diabo, ele tem ódio das nossas famílias, e ele a todo tempo estuda maneiras de querer destruir as nossas famílias. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que quando eu vi o louvor daquelas crianças, eu me alegrei muito. É uma mensagem muito forte e necessária nos dias de hoje. Pois o exemplo que eu gostaria de recitar para você nesta noite é de uma família onde o diabo ele quis destruir, fazendo com que o esposo de uma determinada jovem senhora fosse morto e ela ficasse viúva com 3 filhos. E o trabalhar de Deus é diferente daquilo que nós projetamos, porque nós desenhamos um futuro para nós prospectamos um futuro para nós glorioso, aonde nos nossos cálculos só haverão acertos. Mas entenda que as falhas do decorrer do caminho é o que nos fazem experientes, é o que nos fazem mais fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Pois esta mulher que perdera o marido, ela vem e ela se encontra na cidade de Fortaleza, e Deus traz alguém lá do interior do estado do Ceará, um jovem solteiro que ainda não conhecia a Deus, um jovem que vivia e foi ensinado durante toda a sua vida da forma errada, da maneira errada, um jovem que não tinha estudo, não tinha preparo, e ele resolve tentar a vida na capital. Ele sai, deixa o seu lar e vem para Fortaleza em busca de um emprego. Louvado seja Deus. Talvez eu esteja falando de um caso semelhante ao da sua família. Esse jovem, ele vem para Fortaleza tentando ganhar a sua vida, tentando trabalhar, conseguir um emprego, e ele não imagina, mas o que Deus preparou para ele aqui era muito maior do que o que ele havia pensado, porque primeiramente Deus resgata esse jovem e traz ele para o seu reino, e esse jovem ele aceita Cristo, mas ele ainda não sabe os planos de Deus para a sua vida. Não era apenas isso, Deus tinha algo mais glorioso para entregar a ele, mas ele também tinha um grande desafio pela frente. Esse jovem, louvado seja o nome do Senhor, ele ora a Deus e pede a Deus que lhe dê uma família, e Deus ouve a sua oração, porque Deus não dá apenas uma esposa, mas Ele já dá a esposa com o kit completo. É uma esposa e 3 filhos, e grande era o desafio desse jovem. Você pode não estar entendendo agora, mas segura esse glória aí. Esse jovem, ele obedece ao mandamento do Senhor. Ele toma esta mulher por esposa, e ele abraça o desafio de cuidar dos seus 3 filhos.
Mas entendam, irmãos, ele não foi um jovem que teve uma infância na casa de Deus participando de escola bíblica. Ele não foi um jovem que terminou ou concluiu os seus estudos. Sua leitura era pouca, seu conhecimento era pouco, mas ele resolve agora, após ter se tornado um cristão, ele resolve agora ler esta palavra e colocá-la no seu coração, na sua mente, na sua alma, e ele ata essa palavra nas suas mãos, e ele põe por testeiras diante dos seus olhos, e ele resolve mesmo na fase adulta começar a aprender diretamente com o Senhor. Talvez você conheça esse jovem que eu estou falando, você só não sabia dessa parte da história dele. Esse jovem, ele começa a aprender, a absorver e a ensinar. E é aqui que entra, irmãos, o versículo de número 19, que vai dizer: olha, instrui o menino, é assentando, é se levantando, é se deitando, é no caminho, louvado seja Deus. Este jovem, ele não tinha as melhores condições, devido ao seu pouco estudo, mas ele trabalhava de segunda a sexta, de sol a sol, para garantir o sustento dessa família. Ele se esforçava muito, e muitas das vezes quando ele chegava cansado, o seu deleite era na palavra do Senhor. Aquelas três crianças ficavam olhando e dizendo: como ele consegue energia, como ele consegue tanta força para passar o dia inteiro trabalhando, e quando chegar ainda se dedicar na leitura da palavra do Senhor. Eu quero te dizer que muitas das vezes eu vivenciei momentos onde esse jovem chegava tão cansado que ele começava a estudar a palavra e ele dormia com o rosto sobre a Bíblia. Ele começava a orar e ele orava e clamava e chorava tanto que muitas das vezes ao redor da cama ele estava debruçado e ele acabava agarrando no sono de tão cansado que ele estava. E tudo isso, irmão, serviu de lição para nós, porque observando aquele jovem, observando os seus hábitos, a maneira como ele havia mudado, a transformação que Deus realizou na sua vida, nós aprendemos aquele exemplo, não somente de ouvir. Nós não queríamos orar apenas porque ele dizia que tinha que orar. Eu quero lhe dizer que aquele jovem era o pastor Almeidinha, e que muitas das vezes ele estava orando no quarto. Nós não tínhamos uma mesa na sala ainda, mas sempre antes de dormir, nós nos reuníamos ao redor da cama, e cada um fazia ali a sua oração. E às vezes, irmão, ao acordar bem cedo, eu queria primeiro escovar os dentes e lanchar primeiro, mas quando eu vinha de caminho, que eu passava pelo quarto, o pastor Almeidinha estava de joelhos dobrados, orando e chorando, dizendo: Deus, santifica a minha família, santifica o meu ministério, santifica, Senhor, a minha casa, abençoa a minha vizinhança, entra com providência. Eu estava passando para ir ao banheiro, e quando eu via ele de joelho orando, eu digo: Jesus, me perdoa, esqueci de alguma coisa, está faltando algo. Eu ia lá e me ajoelhava: Senhor, me perdoa. Eu quis primeiro escovar os dentes, mas eu entendi que para o Senhor o mau hálito não importa, porque o que o Senhor recebe como aroma suave nas tuas narinas é a minha adoração. Dali eu voltava e ia orar, louvado seja Deus. O fato importante é que nós não tínhamos transporte, e a casa ficava longe da igreja. Eram pelo menos 5 a 6 quarteirões grandes. E naquela caminhada ali, irmãos, ele poderia estar reclamando, murmurando, porque o dia tinha sido difícil, porque nós não tínhamos todos os bens que os nossos vizinhos tinham. Mas ele ia cantando, e ele ia dizendo: olha, nós vamos cultuando, é aqui no caminho. Quando chegar lá, nós já temos louvado, nós já temos pensado, refletido sobre a palavra de Deus, porque nós podemos até não ter todos os bens, mas nós temos o bem-estar, que é estar na presença de Deus. Essa lição, ela nunca saiu da minha vida, porque nós entendemos a prosperidade da maneira errada. Nós achamos que ser próspero é ter todos os bens. Naquela época nós não tínhamos esses bens, mas mesmo com poucas coisas que haviam na nossa casa, nós tínhamos o bem-estar de estar em paz, de estar na presença de Deus, de estar adorando e bendizendo ao Senhor na beleza da sua santidade.
Sabe por que a palavra fala que nós temos que guardar no nosso coração e na nossa mente? Porque isso aí nunca ninguém poderá tirar de mim. Esses momentos que eu vivenciei ao lado do meu pai, enquanto nós caminhávamos para a escola bíblica, e ele dizia: meu filho, você está errando nisso aqui. E eu dizia: pai, mas é errado por quê? E ele dizia para mim: meu filho, você me vê fazendo isso? E eu dizia: não. Aí ele: eu não faço porque é errado. A palavra de Deus fala que a maneira correta de fazer é assim, assim, assim. E eu entendia, não é porque ele está falando, mas é porque ele está me mostrando a maneira correta de se fazer. Louvado seja Deus. Então eu estou citando para você um exemplo nesta noite, de alguém que não teve a infância na casa de Deus, não teve o privilégio de ser instruído pelo culto Kids, não teve o privilégio de ser instruído pela escola bíblica dominical, mas alguém que mesmo na fase adulta, teve um encontro real com Cristo, e resolveu pôr a palavra do Senhor no seu coração, na sua mente, nas suas mãos, nos seus pés, e aonde ele andava, o nome do Senhor Jesus era glorificado. Aleluia. Nós estamos falando de restauração na família. A minha família tinha tudo para dar errado. O meu pai biológico faleceu quando eu tinha 6 anos de idade. Eu perdi o meu pai. Mas Deus disse assim: eu não te deixarei órfão. Eu vou entrar com providência na tua vida. E Deus manda o pastor Almedinha, aquele jovem. Esse era o jovem que eu estava falando. Não tinha muito estudo, não tinha o melhor emprego, não tinha as melhores habilidades, nunca tinha sido pai na vida, ele não tinha experiências mundanas, mas ele tinha Deus como seu guia, o Espírito Santo como seu mestre, orientador e educador, que foi quem ensinou ele a guiar e a conduzir a sua família na presença de Deus. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, ele é pastor. E ele tem 3 filhos, e desses 3 filhos, irmãos, todos 3 permanecem naquilo que foram ensinados desde criança, porque nós fomos ensinados na palavra, e não era somente ouvindo, mas era ouvindo e praticando esta palavra. Que o Deus que agiu na minha vida, Ele possa também agir na tua vida, trazendo restauração sobre a tua família, e fazendo aquele grande milagre que você tem esperado do Senhor. Até agora pode não ter chegado, mas não quer dizer que não vai chegar, porque Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, em nome de Jesus.